Olá, querido. Bom dia na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, boa noite. Que bom estar com você outra vez no nosso programa Cristianismo Sem Fronteiras. O nosso propósito de vida é que possamos ser bênção para a tua vida e trazer para o seu coração uma palavra procedente do coração de Deus. Vamos iniciar o nosso programa com oração, consagrando ao Senhor este tempo e este momento que eu me assento à mesa para tomar o café da manhã com você e certamente Deus vai falar conosco. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, nós te agradecemos o privilégio de mais um dia, a dádiva da vida, a graça da salvação. E te pedimos, Senhor, que neste momento a tua presença encha todo o ambiente onde cada família, cada pessoa está ouvindo a ministração da palavra, os louvores e o desenvolvimento desta programação deste dia. Permanece conosco. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao programa Cristianismo Sem Fronteiras. Deixa já a sua curtida no nosso programa, porque quando você deixa o seu like, o seu legal, você permite que outras pessoas sejam alcançadas por este conteúdo. Deixe também o seu comentário abaixo, porque é muito importante para nós conhecer a sua opinião e até obter sugestões suas para o nosso programa. E aproveita, manda o link para alguém. Então curte, comenta e compartilha. Nós vamos agora para um momento de louvor, um cântico sacro, clássico de adoração a Deus. E em seguida, vamos para a ministração da palavra de Deus. Enquanto você recebe a palavra, deguste, se alimente, sinta a palavra do Senhor impactando o seu coração e gerando vida em sua vida. Render, não vou me entregar à dor. Vou me arrepender para poder entender a cor que vai colorir o vazio em mim nesta hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora, com amor. Vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente.
passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. Meus irmãos, eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5. Essa semana, quando eu soube que eu ia ministrar hoje, eu queria ver ao meu coração o desejo de falar com vocês sobre vida cristã, ou uma verdadeira vida cristã para um ano de 2025. O estilo de vida que Deus quer para cada um de nós, para que possamos exercer e viver de maneira integral aquilo que Jesus deseja para os seus discípulos, amém? Então vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 12. São conhecidas como as bem-aventuranças. Todos acharam? Digo amém. Quem não achou, diz misericórdia, por favor. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém e amém. Podeis tomar seu assento, quem se levantou. Eu gosto muito desse texto porque ele desconstrói tudo aquilo que a nossa geração tem pregado nos púlpitos, onde nós só teremos vitórias, só teremos grandes bênçãos, só teremos grandes conquistas, só ganharemos e só ganharemos. Nesse texto, Jesus literalmente desconstrói tudo aquilo que nós estamos pregando, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, são os humildes, são os que foram perseguidos, são os injuriados, são os que choram. Jesus faz uma desconstrução do evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Isso me chama muito a atenção. Está dando microfonia, viu, irmão Sérgio? Isso me chama muito a atenção, porque muitos estamos levando por um caminho onde nós estamos acreditando ou tomando para nós esse discurso secularizado do novo evangelho, onde nós só ganhamos e nunca perdemos. Eu não quero deixar você triste, por favor,
mas eu quero que ganhemos a concepção e a realidade do verdadeiro Evangelho e que possamos passar a praticar esse Evangelho a partir desse dia, caso não vivemos ainda, ou caso não vivamos ainda. As bem-aventuranças, esse sermão de Jesus para nós e para aquele povo que estava naquele momento, era a instrução de vida para os seus discípulos. Esse Evangelho que nos foi confiado é um estilo de vida, não necessariamente uma lei, uma obrigação, não necessariamente uma decisão obrigatória, mas um estilo de vida que nós possamos tomar para nós. Em outras palavras, não condiz um cristão que se diz cristão não viver segundo esse estilo de vida que Jesus quer para nós. Nós vamos ler ao longo do sermão e perceber que as bem-aventuranças, a bem-aventurança tem um sentido de estar em marcha, ou estar em movimento, estar em caminho. Bem-aventurança em hebraico, ele quer dizer estar em caminho ou estar em movimento, estar em marcha. O que significa que a partir do momento que nós temos a atitude de colocar em prática em nossa vida as bem-aventuranças, estamos deixando de estar paralisados na religiosidade, estar paralisado no nosso estilo de vida, e passamos a viver uma vida em movimento, em direção àquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando Jesus decide, ou quando Jesus coloca essas normas, esse estilo de vida para os seus discípulos, ele está literalmente colocando em prática o ato de dizer que aqueles que não vivem dessa forma estão paralisados, estão presos ao passado, estão presos a um mundo onde não irá levar vocês a lugar nenhum, a não ser ao inferno. Portanto, viver uma vida diferente, ou viver uma vida que não agrada a Deus, ou viver uma vida que não condiz com o céu, não é necessariamente você caminhar em direção ao inferno, mas fazendo o contraponto, necessariamente pode ser somente estar parado ou paralisado em sua vida, não necessariamente estar em movimento em direção a um estilo de vida que remete ao reino de Deus. As bem-aventuranças não foram formuladas de forma negativa, mas foram formuladas como um estilo de vida que te leva para mais perto de Deus, porque ela não é uma lei, uma confissão, mas ela é a invasão da graça tomando a nossa vida. Porque se formos olhar de maneira pontual, de maneira paciente, parece até que aquilo que Jesus coloca nesse texto de Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12, parece um mundo utópico, parece um mundo que não pode ser alcançado por ninguém. Mas vamos perceber que pela graça de Deus em nós, podemos colocar em prática. Só basta deixarmos o nosso ego, o nosso lado carnal, o nosso egocentrismo, a nossa vontade própria e colocar aquilo que Deus quer para mim e para você. Entenda que isso não é por nossa força, não é por nossa vontade, mas é pela graça de Deus em nós. É por isso que nós vamos ver ao longo do sermão, em algum momento, que nós podemos até ter o conhecimento de Deus, mas se não tivermos a sinceridade em cumprir a sua vontade, em cumprir a sua palavra, não basta o seu conhecimento, se não vivermos em sua presença. As bem-aventuranças, ainda introduzindo para você, vamos perceber que não é algo que se deve tomar medidas drásticas e grandiosas, mas as bem-aventuranças, elas são colocadas em nosso dia a dia, são colocadas em prática nos mínimos detalhes, são colocadas em prática em nosso lar, em nosso casamento, em nossa paternidade, em nossa maternidade, são colocadas no dia a dia do nosso culto, da nossa igreja, do nosso trabalho. É literalmente quando você tem a vontade de erguer a sua voz, mas você literalmente se colocar menor do que o outro porque você o serve. É às vezes você abrir mão da sua razão porque você precisa chorar. É talvez você abrir mão da sua verdade para que você seja pobre e humilde em espírito, para que o outro tenha razão naquela vontade e naquela verdade. É às vezes você deixar de colocar sua vontade sobre o outro, porque na verdade você é puro de coração. Na verdade é você deixar de viver uma vida hipócrita, porque você é sincero em sua intimidade com Deus.
É você viver aquilo que você diz que vive, ou você trazer à tona de maneira exterior aquilo que você tem em seu interior. É você deixar literalmente de ser hipócrita. Isso é ser alguém puro de coração. Desculpa a franqueza logo no início, mas o Evangelho de Deus é literalmente trazermos aquilo que nós recebemos dele, vivermos em nosso interior e trazermos de maneira pacífica ao nosso exterior para quem convive entre nós e ao redor de nós. Portanto, falando com o pastor Josué, meu pai, essa semana, eu falei assim: vamos pregar uma série das bem-aventuranças, uma bem-aventurança por pregação, porque nós falarmos das 9 em uma pregação só, como eu vou introduzir hoje, é muito rápido e nós não temos a profundidade, o entendimento de aprendermos um pouco mais. Então, junto com você, a primeira bem-aventurança, Mateus 5,3, são os pobres, ou o pobre de espírito. Eu não vou me delongar, mas bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres ou os humildes de espírito são aqueles que tornaram-se conscientes da sua miséria. Ou engasguei com água, desceu pelo lugar errado. Mas os pobres de espírito são aqueles que têm consciência da sua pequenez. Os pobres de espírito são aqueles que entendem que só são algo em Deus. É aqueles que entendem que o seu velho orgulho, a sua carnalidade necessita ou já foi quebrada. Os pobres de espírito é aqueles que não têm mais a vanglória em colocar em prática o seu ego, não tem necessidade, porque ele entende de uma vez por todas que eu não sou nada, eu não mereço nada, não sou merecedor de nada, mas é a graça de Deus em minha vida. Esse é o pobre de espírito. O pobre de espírito é literalmente uma realidade de quem somos. É literalmente a concepção e o conhecimento que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. É uma consciência de que respiramos porque Deus soprou fôlego de vida em nós. O pobre de espírito é aquele que tem consciência de que está vivo, está em pé, tem capacidade de comer, de trabalhar, de levantar, de dormir, de vir, de ir, porque Deus permite que ele faça isso. O pobre de espírito, ele não tem a necessidade de mostrar força, porque ele entende que se ele tem força, é porque Deus provê a ele a força que ele tem. Portanto, o pobre de espírito, o bem-aventurado, aquele que é pobre de espírito, é aquele que entende que ele tem total incapacidade em si mesmo. Como diz Paulo, miserável homem que sou. Ou seja, sou miserável, não tenho força, não tenho capacidade, não tenho controle sobre minha vida, não tenho controle sobre o ato de viver, não tenho controle sobre o ato de morrer, não tenho controle sobre o ato do amanhã, nem posso voltar para o homem, miserável homem que sou. Somente a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Um cristão discípulo de Cristo, um cristão que vive necessariamente e verdadeiramente o Evangelho de Deus em sua vida, é alguém que não tem ego. Ele simplesmente entende que se ele é Deus em sua vida. Como Paulo próprio fala, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo entendeu que não era por ele. Paulo entendeu que não era ele. Paulo alcançou o alto nível de ser pobre em espírito, porque ele percebeu que não é por ele, mas é Cristo vivendo nele. Portanto, de maneira sucinta, rápida e resumida, o pobre de espírito é literalmente reconhecer o nosso lugar diante de Deus. O salmista diz no capítulo 100, versículo 3: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja,
O pobre de espírito é aquele que reconhece quem nós somos diante de Deus. Quando nós olhamos a grandiosidade do nosso Deus diante de nós, diante da sua criação, eu não sei como tem alguns cristãos que acham que é alguma coisa. Vivemos em um mundo tão estranho, e isso me preocupa. A gente vê nas redes sociais, nas pregações pelo YouTube, eu vi essa semana, talvez alguém deve ter visto aí, rede social é complicado por isso, alguém filmando assim, e tinha uma fileira de pastores, e alguém falou assim: você passou a virada com qual vingador? Falando dos vingadores, dos heróis. Eu falei assim: lamentável, trazendo ou elevando a quem tem o ato de pregar como se fosse um grande herói. E passa que a incapacidade da maturidade humana é trazer para si a concepção de que quem prega ou quem exerce qualquer ministério é algum herói. Eu tenho certeza que essas pessoas estão esquecendo de ler Hebreus 11, a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé. Não podemos nos equiparar àqueles que estão lá: Abraão, Moisés, aqueles que levaram e carregaram em si e em sua vida a mensagem, transmitiram um verdadeiro evangelho através da sua vida e através da sua morte. Portanto, precisamos compreender que pobres de espírito não é nos equivalar, ou nos equiparar, ou nos comparar com qualquer tipo de herói fictício, porque nada somos, mas se somos algo, é porque Deus está em nós. Precisamos seguir a sua palavra com humildade, com generosidade, com quebrantamento, porque, como diz o livro, como diz o texto, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, pois deles já está imputado, já está declarado, já está previsto que deles é o reino dos céus. É muito básico. Para mim é muito fácil isso aqui entender. Quem não é pobre de espírito não pertence ao reino dos céus. Para mim é muito básico. Não tem parte cinza na palavra de Deus, não tem parte enubrecida, não tem parte cinzenta, não tem parte em que não, simplesmente é sim, sim, não, não. Ou é ou não é, ou pertence ou não pertence. Mas vamos continuar, para nós não então gastar todo o nosso tempo aqui, porque eu quero trazer para vocês de maneira sucinta, para que possamos praticar ao longo do nosso dia a dia as bem-aventuranças. No versículo 4 nós vamos ver que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Portanto, não tenha medo de chorar, pelo menos chorar diante de Deus, se você se rasgar e se quebrantar e se colocar diante dele de maneira sincera e contrita. Neste contexto aqui que nós lemos, o versículo 4, refere-se principalmente a uma tristeza segundo Deus. Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou em outras versões, a ninguém traz arrependimento. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, aqui estamos falando de um luto associado a arrependimento. O contraste aqui nesse texto é muito claro: o verdadeiro arrependimento versus o remorso, uma falsa tristeza. A salvação versus a morte. Veja, é muito fácil de compreender, porque o que Paulo está dizendo é que
não fique triste, não se arrependa do verdadeiro arrependimento, porque essa tristeza que gera arrependimento te traz a salvação. Em outras palavras, aquele que não importa quão foi ruim o teu pecado, se você verdadeiramente se entristeceu e essa tristeza gerou arrependimento verdadeiro, isso te diz que, por mais ruim que tenha sido o teu pecado, gerou esse arrependimento salvação na tua vida. A verdadeira salvação, através do arrependimento, tira de você, ou te fortalece de uma maneira em que você não quer voltar para o pecado, porque você entende que a salvação é melhor do que o pecado. Não é que o pecado... Com todo o cuidado que eu falo isso, tá? Pelo amor de Deus, me entenda, e quem está na internet não murmura, porque pega depois pela metade o bonde andando e não entende. Não é que o pecado seja necessariamente ruim em seu ato, apesar de te levar para o inferno, porque na nossa carnalidade não fazemos essa mensuração. Mas aquele que tem um verdadeiro arrependimento não tem vontade, não tem desejo, não tem amor pelo pecado. Por quê? Porque ele foi salvo e foi alcançado pelo verdadeiro arrependimento. A questão da nossa vida cristã está justamente no remorso, no falso perdão. Por quê? Porque a tristeza do mundo, ou a tristeza segundo o mundo, o falso arrependimento, a falsa tristeza, o remorso pelo pecado, não te traz salvação. Por quê? Porque você vai sentir vontade de voltar, porque você não gerou arrependimento, ou seja, não foi salvo, não foi limpo, não foi alcançado pela purificação. Portanto, se você não foi alcançado, você voltará, e a consequência disso é o quê? É a morte. Voltando ao que eu falei anteriormente, é muito básico. O nosso problema em nosso dia a dia é que nós pecamos, é que nós temos os nossos pecados de estimação. Nós até falamos com Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, mas em nosso coração, em nosso âmago, em nossa alma, em nossa profundidade, não queremos abrir mão do nosso prazer, que é gerado pelo pecado. Porque nós vivemos de um contraponto muito grande. É verdade? Não é verdade? É tão pecado assim? Não é? Ninguém está vendo? Mas a Bíblia não fala tão claramente. E aí a gente começa a entrar em um parafuso que a gente não lembra que é pecado. É muito simples: agrada a Deus, honra a Deus, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, de alguma maneira glorifica a criação em Cristo, glorifica o sacrifício de Cristo na cruz. Não faz. Fez, escorregou, porque Malaquias diz que o nosso coração tem tendência em se desviar dos caminhos do Senhor. Ou seja, eu e você não somos perfeitos ao ponto de nunca mais pecarmos após o arrependimento, tá? Não caia nessa sensação ou falsa verdade que você nunca mais irá pecar porque você é perfeito, porque por mais bom que você esteja, você é muito ruim. Eu e você, por mais arrependido que possamos ser, ainda somos muito ruins. Mas o que eu estou dizendo é o arrependimento genuíno, onde você toma asco daquela maneira que você vivia, do estilo de vida que você vivia, e não aquele arrependimento que você tem desejo de voltar para o teu passado. É muito simples lembrarmos do povo no deserto, onde foram libertos do Egito, estavam comendo maná, estavam murmurando. Por quê? Porque no Egito a gente tinha cebola. É literalmente, portanto, aquela geração que reclamava do deserto, nenhum entrou em Canaã, nenhum gerou um verdadeiro arrependimento em seu pecado de murmuração contra Deus.
Assim pode ser comigo e com você. Estamos até no deserto, até em direção de Canaã, mas porque não vivemos um verdadeiro arrependimento em Cristo, quando chegar no dia, não alcançaremos o lugar que queremos chegar. Em cima do muro também não presta, porque você não vive o melhor dos dois mundos. Vamos ser bem sinceros, se for para pecar, mas se joga da ladeira abaixo, pelo menos tu vai se divertir. Vai para o inferno depois. Mas você não perdeu tempo ficando em cima do muro, onde você nem coloca diante de Deus a sua vontade e o seu desejo, se quebrantando diante dele, vivendo intimidade diante dele, e você também não vive o mundo. O problema nosso em nossa geração, é que nós estamos moldando o evangelho de alguma maneira, onde eu posso me agradar de certos privilégios do mundo, porque não agride ninguém, mas eu posso de certa maneira me agradar dos privilégios do reino de alguma maneira. Eu vivo de alguma maneira aquilo que me agrada do mundo, eu maqueio, eu coloco uma máscara e digo que é o evangelho de Deus, e vivo segundo a minha vontade, coloco o meu pensamento e a minha doutrina sobre o evangelho, e digo que estou vivendo o evangelho do reino. E infelizmente, isso não é o melhor dos dois mundos, mas é a hipocrisia de viver um falso evangelho. E isso é muito perigoso para a minha vida e para a sua vida, se vivermos dessa maneira mais um ano, porque não sabemos o dia da manhã. E está na hora da gente começar a poldar aquilo que está fora do evangelho, para nos enquadrarmos ao evangelho de Cristo. Mas vamos seguir. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque herdarão a terra. Veja, mansidão ou humildade não é necessariamente fraqueza, passividade ou timidez. Mansidão não é necessariamente falta de ímpeto, mas é uma silenciosa determinação de obedecer ao Senhor, independente das consequências que podem ocorrer à sua vida. O que é isso? Devemos obedecer a Deus em todas as coisas. O que se diz aqui é um eco do salmista, capítulo 37, versículo 11, onde diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Aqui ele descreve a pessoa que não se resente, que não guarda rancor, que não guarda mágoa, aquele que não deixa a raiz de amargura, de ódio, de raiva brotar em seu coração. Os mansos aqui, os humildes, é aqueles que não deixam nascer em seu coração e em sua alma qualquer coisa que possa crescer e distorcer o evangelho em sua vida. Aqui é aqueles que, por mais que forem injuriados, eles não voltam à injúria. É aqueles que, por mais que foram caluniados, não retornam à calúnia. É aqueles que foram atacados, não retornam o ataque. É aqueles que, por mais que sofreram maldade de maneira diabólica, maligna, não devolverão de maneira maligna. Por quê? Porque são mansos, são humildes, estão em Cristo, e a esses serão herdada a terra. Veja, entender que os mansos, eles não reivindicam qualquer direito de resposta, porque quem responde é Deus. E isso é muito complicado para nós, porque nós queremos muitas vezes reivindicar o direito de resposta. Acredite, se tem alguém que gosta de responder muita coisa, sou eu. E é muito complicado para mim e para você ter o direito de resposta, ou querer o direito de resposta e você ficar em silêncio. Porque você espera que em algum momento o dono da resposta ou o dono de direito responda por você. Pior é quando isso leva tempo. Aí você fica ali guardando.
Aí você fica, Deus, que evangelho é esse? Veja, o privilégio de ler aqui as bem-aventuranças é porque toda vez que nós lemos bem-aventurados os mansos e nós entendemos o que é ser manso, o privilégio é entender que após isso nós herdaremos a terra. Existe um privilégio em viver as bem-aventuranças. Interessante é que, visto que o favor de Deus significa tudo para a pessoa, para o manso, ele aprendeu a suportar com alegria, como diz o escritor aos Hebreus, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, eu suporto tudo o que eu sofro, porque existe algo muito maior para receber do meu Senhor, o patrimônio superior. O manso entende que não é a resposta que vai agradá-lo, que não é a resposta que vai encher a sua vontade, o seu desejo e o seu querer, mas é entender que nós suportamos isso, nós suportaremos as calúnias, as injúrias, os ataques. Por quê? Porque maior é o patrimônio superior que nós possuiremos em Cristo Jesus. E não tome por patrimônio, pelo amor de Deus, necessariamente bens materiais, por favor. Eu colocando isso com uma observação bem grande, tá? Para ninguém dizer que suporta calúnia para ganhar o carro do ano. Tem nada a ver uma coisa para outra. O que eu estou querendo dizer é que vale muito mais a pena a eternidade em Cristo, em sua presença, em sua frente, em sua face, declarando que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é grandioso, que toda honra, que toda glória, que todo louvor é dado ao Senhor. Por isso vale a pena suportar com mansidão e humildade as calúnias, porque maior é aquele que está em nós. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe. Você recebeu a primeira parte da ministração do nosso programa. Você terá a segunda parte dela no próximo programa, semana que vem. E sem sombra de dúvida, isto vai gerar na sua vida conforto, consolo, fortalecimento e nutrição espiritual. Neste ano 2025, nós vamos retomar, querendo Deus, a realização das nossas cruzadas Cristianismo Sem Fronteiras. Queremos a sua participação, o seu apoio, o seu envolvimento. Além disto, eu tenho dito a vocês, nós estamos numa grande reforma no nosso templo em Feira de Santana. As imagens estão passando aí para você, para que você veja o que nós estamos empreendendo na nossa igreja, pensando em educação infantil, educação superior, acompanhamento e tratamento de saúde para pessoas neurodivergentes, com foco em crianças e adolescentes, além do treinamento e formação de obreiros e o discipulado de novos convertidos. Nós precisamos que você abrace conosco esses desafios. Você pode ser um parceiro Cristianismo Sem Fronteiras. De que modo? Você pode ser um parceiro diamante. O parceiro diamante vai ofertar mensalmente de R$1.000 acima no nosso ministério, e esses recursos serão canalizados integralmente para os projetos que eu acabei de mencionar. Se você decidir se tornar um parceiro diamante, a partir da sua sexta semeadura, nós enviaremos para você o acesso à nossa mentoria bíblica. A mentoria bíblica é um programa de estudo e formação nas Sagradas Escrituras. Você pode ser um parceiro Gold. O parceiro Gold contribui entre R$500 e R$1.000 mensalmente. A partir da sexta semeadura, nós liberaremos para você o acesso ao curso Descobrindo a Bíblia. Para mim, o curso Descobrindo a Bíblia é a coqueluche, vamos dizer assim, dos nossos cursos bíblicos. Então você pode ofertar de R$500 a R$1.000 e nós vamos
gerar para você uma expressão, um gesto de gratidão, liberando a você o curso Descobrindo a Bíblia. Você também pode ser um parceiro prata. O parceiro prata oferta entre R$250 e R$500. Se você decidir ser um parceiro prata, a partir da sua sexta contribuição, nós vamos te dar o acesso ao curso Batalha Espiritual. Esse curso vai mudar a tua percepção do mundo espiritual. Mas você também pode ser um parceiro bronze e ofertar entre R$100 e R$250, e a partir do sexto mês, o nosso gesto de gratidão será o acesso ao curso Doutrinas da Nossa Fé. Não perca esta oportunidade. Você pode me dizer, pastor, eu gostaria muito, mas eu não tenho a possibilidade de assumir um compromisso fixo com este projeto. Então, você pode ser um parceiro flex e contribuir mensalmente como você puder. E, a partir da sexta contribuição do sexto mês, nós vamos enviar para você, cada vez que sair um livro pela nossa editora, de minha autoria, um exemplar vai chegar na sua casa. Não perde essa oportunidade de investir no reino de Deus. E se você não mora na Bahia, não conhece a nossa igreja, programe as suas férias na Bahia e venha conhecer a Igreja Cristianismo Sem Fronteiras. É uma igreja Assembleia de Deus, de credo doutrinário pentecostal. Nós esperamos por você. Que Deus abençoe a sua vida. Veja só, encerrando o programa Cristianismo Sem Fronteiras de hoje, eu quero orar por sua vida e pedir ao Senhor que libere sobre você frutificação, multiplicação e restituição. Maravilhoso Deus, Pai sublime e santo, eu quero pela oração abençoar a vida desta pessoa que está conosco, onde quer que este programa esteja chegando agora. Em nome de Jesus, libera sobre esta vida a lei da frutificação, da multiplicação e da restituição. Nós abençoamos pela oração, debaixo da tua palavra, cada uma destas famílias e pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode enviar a sua contribuição na conta que aparece aqui no rodapé, e aí está a chave Pix da nossa associação Amor Sem Fronteiras. Deus abençoe, uma boa semana.